irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Hoje, dia 3 de setembro, a igreja faz memória ao Papa São Gregório Magno, né? Papa e doutor da igreja, que foi chamado de Magno por ser considerado de fato o maior em termos de inteligência, caridade, né? E sabedoria. Ele nasceu em 540, né? Da família Anísia, muito considerada em Roma, né? Nasceu em Roma, portanto. Deixou um grande legado para a igreja. Introduziu o Pai Nosso na missa, instituiu a observância do celibato e é famoso ainda por ter organizado e instituído o canto gregoriano na igreja. Esse nome gregoriano vem do seu nome, Gregório Magno, né? Foi muito amado pelo povo por causa da sua humildade, da forma como ele exercia sua caridade, piedade, e muitos o buscavam por sua sabedoria. A sua vocação teria nascido muito cedo, né? Na terna infância. Ele foi educado no ambiente religioso, né? Pela sua mãe Sílvia e duas tias paternas, né? Elas também foram responsáveis pela sua formação cultural. E, assim, o seu pai morreu cedo, mas quando o pai morre, né, quando ele perde o pai, ele já tinha ingressado na vida política e foi durante muito tempo prefeito de Roma. E um bom prefeito, um prefeito considerado, prefeito justo. Nessa época, buscou refúgio na capital de Roma um grupo de monges beneditinos, que estavam, na verdade, fugindo porque o seu convento em Monte Cassino tinha sido atacado, né, por invasores lombardos. Então, o que Gregório faz? Não só os acolhe, como lhe dá um palácio na colina de Célio, né, onde eles acabaram fundando um convento dedicado a Santo André, né? Esse contato com os beneditinos fez com que explodisse dentro dele a sua vocação pela vida monástica, né? Ou seja, acabou falando mais alto a vida do convento. E ele abandonou tudo, a prefeitura, política, riquezas, né? E ele entra então no mosteiro e mais no final da vida ele vai dizer que foram os melhores anos da vida dele, o tempo que ele passou no mosteiro, né? O Papa Pelágio, né, sabendo da sua sabedoria, né, pediu que ele fosse numa missão para Constantinopla. E nesse período de missão, de viagem, é que ele escreveu boa parte da sua obra, deixando textos muito importantes para a igreja, né, em vários sentidos, de explicações, de esclarecimentos litúrgicos, de esclarecimentos teológicos. Deixou realmente uma vasta obra e boa parte dela foi escrita durante essa missão. Quando ele volta, né, o Papa Pelágio está meio doente, né? Ele chega a nomeá-lo a ser abade, ele fica um tempo abade daquele convento, mas depois, né, com a morte do Papa Pelágio, ele é eleito para ser o Papa. Ele chega a enviar uma carta pedindo para dispensá-lo dessa missão, mas ainda assim, né, os seus discípulos ali, né, os seus confrades nunca entregaram a carta, né? E ele acaba assumindo e fica, né, na frente da igreja por um tempo, né, trazendo todas aquelas inovações que eu disse. Né? É alguém que no comando da igreja teve uma vida monástica, muito simples, com muito trabalho, né? Protegeu os judeus da Itália contra as heresias, ajudou na conversão dos ingleses, como eu disse, organizou os cantos gregorianos, era um homem que fez espalhar, né, que valeria a pena ser cristão, que valeria a pena ser católico, né? E de fato ele foi um exemplo assim, de um servo fiel à igreja, fiel a Deus, que tudo fez, né, para que a igreja pudesse estar ainda melhor do que já estava quando ele já chegou. Foi honrado com o título de doutor da igreja. Quando ele morreu, já era aclamado como santo, né? Ele é considerado padroeiro dos professores, dos estudantes, né? E dos cantores e músicos também, né? Assim como Santa Cecília, que é padroeira dos músicos, assim como Santa Teresa, que também é padroeira dos professores, né? Então pedimos hoje a intercessão aí, né, de São Gregório Magno na nossa vida, que ele continue intercedendo pela sua igreja, continue intercedendo por nós que fazemos parte da sua igreja e que ele nos inspire a continuar amando e dedicando toda a sua vida para que a igreja do Senhor, a esposa de Cristo, continue a crescer e trazendo mais vezes, com mais intensidade, a possibilidade de salvar almas.
Então, receba uma bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Pela intercessão de São Gregório Magno, receba uma bênção do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido. Amém.